rezando, Nossa Senhora Aparecida, que nos protege pelos rodeios da vida. A primeira igreja, aqui no município, foi a de São Sebastião. Era uma capela particular. O senhor que construiu essa capela chamava-se José de Anchieta. O povo sempre frequentava lá, não tinha outra capela aqui. Foi uma das primeiras. A gente sabe que tinha uma em Joaquim da Costa, mais ou menos do começo do século XX, né? E a outra, que a gente sabe, era Faxinal da Boa Vista. É lá onde tem a capela de São João Batista. Então, os padres que visitavam iriam mais ou menos fazer esse roteiro. Entravam pelo Joaquim da Costa, visitavam a igreja lá. Depois aqui, o pessoal que morava na região, que onde hoje é a cidade, então, que eram católicos, frequentavam ali, os Pachecos, e depois o padre seguia viagem lá para Faxinal da Boa Vista, e aí não sabemos quais outros rumos que tinha. Por volta do ano de 1946, iniciaram-se os preparativos para a construção da capela no Rio do Salto. Essa construção ela foi incentivada pelos padres que faziam a volta aqui pela região. Eram lá de Guarapuava, saíam de lá, faziam toda a volta, pegando as capelas que existiam nos municípios vizinhos, que na época eram todos Guarapuava, né? Na comunidade do Rio do Salto já estava bem desenvolvida, já tinha bastante gente morando, já tinha condições para construir uma capela. Aí teve a família do Augusto Schmeich, no Rio do Salto. Ele falava para esse dono da igreja lá, para ele passar a igreja para Mitra, porque os padres falavam, se não fosse passado, eles não iam vir rezar missa mais lá. E ele tinha medo de ele não poder coordenar mais a igrejinha dele. Ele dizia, não, aqui a igreja fui eu que fiz, né, a terra é minha. Então o seu Augusto, nós íamos construir uma no Rio do Salto. E como ficava muito longe o pessoal do Turvo aqui, Arvoredo, né, se uniram e construíram lá a do Rio do Salto. E aquela lá, entre Pachecos e Arroio Fundo, foi ficando abandonada, né, os padres deixaram de ir rezar a missa lá. Quando veio o padre João Adolfo, ele pediu daí a capela para mudar lá para o Arroio Fundo. Então aí foi desmanchada essa igreja lá, e os Carrel, né, doaram essa capela lá para o Arroio Fundo, onde que foi acrescentado mais aquela. A gente veio de Videira morar para o Paraná. Chegando aqui, não tinha escola, não tinha farmácia, não tinha nada. E a gente participava na igreja lá no Rio do Salto. Mas a missa era em latim, era só o padre que rezava. Para o povo não ficar de boca aberta, rezavam um terço. Mesmo quando o padre rezava em latim, já existiam os coroinha que eles respondiam. Mas antigamente, acho que tinha padre que queriam fazer tudo tão sozinho que até amarrava a sineta no pé e tocava. No início da década de 1940, existiam duas comunidades religiosas, onde hoje é a sede do município do Turvo, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Congregação Cristã do Brasil. Quem era católico e morava aqui na sede, ou ia lá para a Capela de São Sebastião, ou ia lá para o Rio do Salto. Onde hoje é a sede do município, só existia uma igreja cristã, a igreja presbiteriana ainda. A luterana ainda se localizava na região do Rio Bonito, e depois é que veio se fixar aqui na sede também. E aqui no Turvo, o primeiro culto presbiteriano foi realizado no dia 14 de junho de 1914, na residência de Samuel Fiuza. Foram realizados os próximos cultos na casa do Sr. Ernesto Hickley e do Jorge Naibert. O pastor que vinha no início era o reverendo Haroldo Henry Cook, que vinha de Ponta Grossa a cavalo. Ele vinha como os primeiros padres que vieram para cá, os primeiros pastores faziam a mesma coisa. Eles vinham de Ponta Grossa, passando por Prudentópolis, Manduri, ali a região do Guará, Guarapuava, Turvo, e eles faziam a volta, saíam por Telêmaco Borba e voltavam. A construção da nossa capela aqui começou em 1956. Mais uma vez, o incentivo à construção da capela deve um pouco à rota dos padres que passavam pela região e também por a comunidade já ter condições de construir sua própria capela. Em 1953 foi criado o distrito de Turvo.
pertencia a Guarapuava. Esse também foi uma das questões que incentivaram a construção da nossa capela, já que o Turvo já era distrito, já estava se encaminhando para ter um cartório, já estava criando corpo, precisava de uma capela também. Já foi feita reunião com um padre lá no Rio do Salto, foi formada uma diretoria lá com pessoas que moravam aqui, que participavam das missas lá, e essas pessoas aqui deram encaminhamento. A capela iniciou a construção em abril de 56, ela foi finalizada em dezembro de 1957, que foi feita a missa de inauguração. Então demorou mais ou menos 1 ano e meio para ser construída essa capela. Eles já começaram a desenvolver as atividades religiosas também, né? As primeiras missas, elas foram rezadas ali na casa do seu Gabriel Pilate. Primeira missa foi na casa do senhor Gabriel Pilate, em 29 de abril de 1956. O interior da capela, ele foi pintado por artistas vindo lá de Santa Catarina. Eu lembrei assim, de mais criancinha, né? Era o presépio vivo, a Coração da Nossa Senhora, terço também, né? Que rezava-se todos os dias. Uma vez a mãe pediu para nós, eu e a Helena, vir comandar o terço ali, porque ela não podia vir. E ela disse que era pra gente começar no horário, né? 7 horas era o horário. Chegamos ali e só nós duas dentro da igreja, da capelinha aqui. Aí a Helena abriu o livro, anunciou o canto lá, página tal, canto tal, só nós duas. Entre os motivos que levaram à escolha da padroeira, com a Senhora Aparecida, era essa reunião que era feita na casa do seu Gabriel. Todo dia, às 6 da tarde, eles se reuniam ali para rezar o terço e para ouvir a rádio, a missa que era transmitida da cidade de Aparecida. Quando foi criada a paróquia de Santana, em Guarapuava, em março de 1968, o Turvo passou a pertencer a ela. Antes, o Turvo pertencia à paróquia Nossa Senhora de Belém, pertencia à Diocese de Ponta Grossa. Em 1966 foi criada a Diocese de Guarapuava e, em 1968, foi criada a paróquia de Santana e o Turvo passou a pertencer à paróquia de Santana. A partir daí, o padre João Adolfo dedicou-se ao Turvo efetivamente até 1979. Daí na paróquia de Santana tinha o vigário, tinha o padre Adolfo e o irmão dele. E daí o padre João Adolfo Barentes, ele veio e se dedicou especificamente ao Turvo. O padre Adolfo, quando ele chegou aqui, ele criou, na década de 1970, a Associação Nossa Senhora Aparecida. Daí, através da associação, foram criadas algumas outras entidades aqui no município. Foi criada a pré-escola, que foi chamada de Jardim do Joãozinho. Foi feita uma sala primeiro ali, onde funcionou o jardim, e daí teve um tempo que foi os dois, a sala do jardim, né, e o salão de madeira, aquele dito antigo salão, né. Daí depois foi desmanchado o salão e aumentado o jardim ali, né. Também nessa época foi organizado um posto de saúde, que hoje se tornou o Hospital Bom Pastor. Para o trabalho na catequese e na instrução da comunidade, trouxe as irmãs da Congregação Beatíssima Virgem Maria. E acabou que também as irmãs, elas participaram da educação do município, nas escolas, elas ajudavam quando era o grupo escolar ainda de Madeira. Acabaram fazendo um trabalho comunitário muito importante, preocupando-se com os produtores rurais, o desenvolvimento agrícola no município. O padre João Adolfo foi atrás de pessoas para desenvolver as atividades agrícolas, para orientar os produtores. Então foi criada naquela época a Associação dos Hortifruti Grangeiros. No final da década de 1970, a Capela de Turvo recebeu uma imagem facsímile de Nossa Senhora Aparecida. Antes, a primeira que estava na capela tinha sido doada pelo Dr. João Ferreira Neves, que era deputado e ajudou também muito aqui no Turvo. E daí essa que chegou em 70 é a que está até hoje aqui na matriz. No dia 12 de outubro de 1980 foi realizada a primeira grande festa de nossa padroeira. Em 30 de 8 de 1980, a igreja de Turvo é elevada à matriz, tornando-se paróquia Nossa Senhora Aparecida. Mas naquela época ainda não era município, né? O município se fundou um pouquinho depois. No mesmo dia, foi nomeado o primeiro vigário da paróquia de Turvo, o padre Agostinho, e o seu coadjutor, o padre George. Os dois ali, o padre George, que também era indiano, e o padre Agostinho foram os primeiros a trabalhar aqui na paróquia. No mesmo dia também foi feita a missa
de posse do primeiro vigário da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Uma missa campal na lateral da capela, né? Nos primeiros meses de nova paróquia, os trabalhos transcorreram normalmente, porém, no início de 1981, teve uma crise e acabou que os padres foram embora, as irmãs também foram embora e a paróquia ficou um tempo sem padres e sem irmãs. E depois vieram os padres marianos, vieram lá de Curitiba, provisoriamente trabalhar aqui. E acabou que depois de um ano que eles estavam aqui, eles efetivaram e estão aqui até hoje, né? Daí nessa época aí, entre a fundação da paróquia e os padres ali que chegaram, nós estávamos com o casamento marcado, de repente sumiu o padre, sumiu tudo, né? Veio o padre José ali, dar umas assistências aqui, já tinha combinado o casamento com ele. Daí nesse meio aí, chegou o padre Edmundo, daí que foi o primeiro mariano. Veio direto da Polônia para cá, e aí foi realizar nosso casamento. Daí já viu, né? Ele não entendia direito, nós não entendíamos direito, foi, mas valeu. Em 3 de janeiro de 1982, o padre Edmundo tomou posse como vigário, em missa campal. Com seu estilo empolgado, deu continuidade ao trabalho espiritual e logo, juntamente com a diretoria da Matriz, iniciou os preparativos para a construção da nova igreja Matriz. Então, nessa época, se efetivou os padres marianos aqui no Turvo. No dia que foi desmanchado a capela, alguns dias antes eles avisaram: nós vamos bater o sino, vai reunir todo mundo aqui e a gente vai começar a desmanchar. Muitos anos atrás, eles tinham criado aquela capela, de repente, vamos desmanchar e vamos começar uma nova. Então, muita gente se emocionou, chorou na hora e começaram a desmanchar, mas era preciso, porque ela era muito pequena, já estava com a madeira bastante estragada e precisava de mais espaço. Já era uma paróquia, então precisava de uma igreja maior. O início da demolição da antiga igreja matriz se deu em outubro de 1982. A terraplanagem para a construção da nova matriz se deu no final de novembro do mesmo ano. Uma história que o Samuel contou: quando eles estavam desmanchando a capela, ele pegava, ia de um lado, amarrava a tesoura da capela, despregava, deixava amarrado, ia do outro lado, despregava e ia soltando a corda, a tesoura virava de cabeça para baixo e daí tirava. E ele estava tirando e tinha um amigo dele que era surdo que estava ajudando ele. Ele estava amigo dele surdo lá no chão, despregando algumas coisas e tal, e ele desamarrando. E ele foi numa tesoura que não estava pregada de um lado. E ele foi do lado que estava pregada, tá? Ele despregou aquela tesoura e ela virou com tudo e começou a balançar. E o cara que estava lá embaixo, ele pegou e gritou para tentar avisar, mas ele era surdo. Ele estava agachado e a tesoura ficou balançando em cima da cabeça dele, assim, e não pegou. Foi sorte, porque se ele tivesse escutado, ele provavelmente ia levantar e ia tomar uma tesourada. Durante as celebrações da festa realizada em 8 de maio de 1983, foi realizada a bênção e a colocação simbólica da pedra fundamental da nova igreja matriz. Até na época da construção da matriz, saiu muito baile no salão paroquial para juntar dinheiro. O padre Edmundo conseguia roupas que vinham lá da Holanda. A dona Joaquina contou que ela pegava, subia no jipinho do padre e saía para as cidades vizinhas para vender essas roupas para conseguir dinheiro para a construção da matriz. Em abril de 1984, as Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus animam um retiro na paróquia. Então era meio que um namoro que estava acontecendo nessa época. Elas vinham, faziam algumas atividades aqui, estavam se estudando. Aí, em 1985, elas vêm definitivo para cá. Nós chegamos aqui em 1985, 3 anos após a fundação da paróquia, a convite dos padres marianos, especialmente o padre Edmundo. No início, as irmãs, uma se dedicava à escola, na pastoral, na catequese. Outra irmã se dedicava ao hospital como pastor. Nesses 29 anos, aos poucos deixamos a escola e partimos abraçando mais serviços na igreja, outros pastorais, outros movimentos. Em 12 de outubro de 1986, aconteceu a consagração da nova igreja matriz.